Você vai ver. Bom, lá do Breno não tá no cochilando só. Cochilo de base. Não só um boladão, mas você quer fotógrafo profissional. Só para carregar. Não, tô beleza. Vai tirar. Não, eu tô gravando. Tá partindo. Não manjo que lá, cara. Samuca, tem um puff atrás de você, tá? Hã? Tem um puff atrás de você, se quiser. Ah, tá, beleza. Não era esse aqui. Bom, pessoal, a gente trouxe uns chaveiros, umas camisetas, vocês fiquem à vontade, vocês podem pegar. É do primeiro evento, então não é do primeiro evento. Tem do segundo também. Tem duas do segundo evento. E é de graça, podem pegar à vontade aí. Tá? Você levar tudo também. Pode pegar à vontade. Alguém pega aí. Só tá dando pra ler aqui? Sim? Sim. Tá, beleza. Não vai ter muita coisa no terminal também não, então vamos embora. Duas, tá bom? Pode. Ah, só rapidão falando, quem quiser palestrar no próximo, só enviar a palestra lá e tem a votação. Então, a gente precisa de gente para palestrar. Tem uma votação se tiver suficiente palestra, né? Precisa ter a palestra para ter a votação, né? Se vocês puderem enviar, todo mundo aí, o Alemão está prometendo já faz uns 2 anos. A gente nem chama mais o alemão. Ah, nem chama. Você que tá pedindo, cara, não tô prometendo nada. Melhor ficar pelado mesmo. Tentando não atrapalhar ninguém. Beleza. Bom, boa noite. Meu nome é Samuel, para quem não me conhece. Eu trabalho na área já há mais de 10 anos. Tenho uma empresa chamada Pazar, que eu uso para prestar serviço, desenvolvimento, treinamento, consultoria, né? Querendo alguma coisa, tá aí os contatos, né? Vão aparecer várias vezes aí os contatos aí. Só anotar e chamar. Bom, então qual que é o tema hoje? Hoje é um tema que eu venho querendo fazer uma palestra há muito tempo, né? A HTTP2 existe desde 2015, né? Então já faz um tempo aí já que esse tema tá aí. Mas eu nunca consegui pegar e falar, não, agora eu vou tentar e vou fazer. Por quê? Porque é um tema que não dá para falar muito, né? Eu vou tentar falar 30 minutos aqui, eu não sei se eu vou conseguir. Porque para falar muito tempo de HTTP2 tem que descer muito nos detalhes que eu acho que não é o foco, né? Então, eu gostei porque dessa vez aqui, como a palestra é só 30 minutos, eu acho que deu, né? Bateu, o Cadu falou, você quer mandar uma proposta? Eu falei, eu acho que eu vou mandar de HTTP2, porque 30 minutos eu acho que é um tempo bacana. Por que a gente tem que se preocupar com a HTTP2, né? Eu espero, bom, como já saiu desde 2015, eu imagino, né, quem aqui trabalha de alguma forma relacionada à web? Qualquer coisa. A maioria, né? A maioria. Então, HTTP é um dos principais protocolos, né, para quem está trabalhando com web. Então, é interessante você, pelo menos, conhecer, né, a evolução do protocolo, né? Muito bacana isso. Por mais que o HTTP2, grande parte dele, como vocês vão ver aqui hoje, ele fica meio isolado do desenvolvedor, né? Quem aqui trabalha com infra, especificamente infra? Não, né? Imaginei que não ia, mais desenvolvimento mesmo, né? Então vocês vão ver que a maioria aqui das coisas que eu vou falar, elas ficam um pouco isoladas. A gente como desenvolvedor não tem que saber exatamente ali o que está acontecendo, mas tem uma das características que ela conseguiu aí chegar até a impactar o nosso dia a dia como desenvolvedor, que é o server push, que vai ser o que eu mais vou focar no final da apresentação, né? Mas eu vou também abordar esses outros pontos aí que são mais de infra. Só que o que todo mundo pode fazer, independente se é desenvolvedor, se é infra, o que é? Todo mundo pode garantir que as aplicações que vocês estão trabalhando estão usufruindo já de HTTP2, né? É muito fácil fazer isso, né? E você poderia estar fazendo para todas as suas aplicações. Por quê? Porque nós temos hoje, né, muito comum, a gente ter um monte de coisa no meio do caminho. Tem o Nginx, depois tem um Tomcat, né, que o Nginx está conversando com ele, ou milhões de coisas ali no meio, ainda mais com a nuvem agora, qualquer coisa, bota um gateway no meio ali. Esse gateway você configurou certinho para tratar o HTTP2, ele está servindo ou ele está fazendo um papel de um proxy,
mal configurado, que está te entregando as coisas com HTTP 1.1 ainda e você não está tendo o benefício que você poderia ter. Então isso é muito fácil, é um comando para você verificar se sua aplicação está servindo, né, usando HTTP 2. Eu vou mostrar aqui hoje como fazer isso. Beleza, pessoal? Bom, quanto a dúvidas, eu acho que vocês podem parar a hora que quiser. Também tem uma parte no final ali específica para dúvidas, mas eu acho que é mais tranquilo assim, acho que o tempo vai dar tranquilamente. A gente pode, a qualquer momento que vocês quiserem, vocês param e perguntam, beleza? Pode passar também, quando você próximo palestra. Bom, então para começar, eu achei que era interessante. Quem aqui já fez uma aquisição HTTP usando o Telnet? Só a galera mais da Bom, o protocolo HTTP, ele é um protocolo textual, né? Não é mais, né? Ele é um protocolo textual, né? O que significa isso? A primeira coisa que um servidor faz na hora que ele recebe uma aquisição HTTP é entender aqueles dados que estão chegando como um texto, né? Isso permite com que você consiga fazer uma aquisição HTTP apenas pelo Telnet. Então, por muito tempo, hoje isso não dá mais, né? Mas por muito tempo, você poderia lá, telnet, google.com, e aí você tem lá o seu linha de comando, você consegue começar a escrever a sua aquisição, né? Então, uma aquisição HTTP é muito simples, né? Ela começa com a primeira linha, assim. Então, aqui é a versão que foi chamada depois de 0.9, né? Mas é a versão mais simples, que é chamada de One Line Protocol, né? Ela foi desenvolvida assim mais ou menos entre 89 e 91 por um cara chamado Tim Berners-Lee, do CERN, né? Eu obviamente só sei disso porque eu vi hoje, né? Lá no Saravai. É o tipo de coisa que a gente está preocupado. Mas enfim, esse cara ele teve uma ideia, né, de fazer esse protocolo aí de HTTP e foi junto com o surgimento do HTML, do primeiro browser e também do primeiro servidor. Essas quatro coisas surgiram junto, mais ou menos nessa época. E aí ainda não tinha nome ainda, não era 09, nada, isso aqui veio depois, né? E era muito simples. Era GET, não tinha nem outros métodos, tá? Era GET só. GET. O caminho, obviamente, você não precisa passar, quando você faz uma aquisição HTTP na mão, você não passa protocolo, porque você já está comunicando usando o protocolo, né? Você não passa também o host, porque você já abriu a conexão TCP, então você não precisa falar o que você já sabe no passado, né? Você já está com uma conexão TCP ali aberta. E a porta a mesma coisa. Então você manda get a página, e aqui é uma resposta também no HTML, nada. Então o que a gente sabe que tem no HTTP que está faltando aqui, que nos é estranho? Por exemplo, cadê a versão do protocolo, né? Não tinha, né? Ele não sabia que o negócio era tão certo que ia ter futuras versões. Então naquela época não tinha ainda. Então aqui não tem a versão do protocolo. Outras coisas, não tem cabeçalho, né? Cabeçalho é um negócio que pra gente é tão essencial no HTTP, e de fato né? Nessa versão não tinha, né? Era só mesmo get, caminho e retorno. Outra coisa que não acontecia nessa versão 0.9, não tinha, por exemplo, se você colocasse uma tag de imagem, nessa época acho que nem tinha tag de imagem ainda, ele não ia encadear, o navegador não estava preparado ainda para encadear uma nova requisição para buscar a imagem, né, que hoje acontece, a gente considera isso como natural, né, nessa versão do protocolo não tinha isso ainda. Então essa aqui foi a primeira, né, lá em 91, né, 89, 91, surgiu essa versão que depois do surgimento dela o pessoal deu o nome, apelidou ela de 0.9, HTTP 0.9, ou protocolo de uma linha. Continuando, né? Então lá entre 91 e 95 o pessoal começou a adicionar um monte de coisa, esse negócio começou a ganhar atração e começaram a adicionar um monte de coisa no protocolo até que ele virou HTTP 1.0. Isso aqui também não foi um protocolo formalizado, mas ele foi um protocolo aí que todo mundo passou a conhecer ele, né? Principalmente em 96 ali como HTTP 1.0. Então o que a gente pode ver de novidade aqui com relação ao 0.9? A gente já tem agora aqui a versão do protocolo. Né, já começou a introduzir esse conceito aí de permitir várias versões do protocolo. Cabeçalhos, né, já começou a ter cabeçalhos, não muito úteis por enquanto. Né, por enquanto, acho que o mais útil que a gente vê aqui é o Content Type. Né, o Content Type, desde o HTTP 1.0 já existe, e qual que é o objetivo dele? É permitir que o navegador possa saber o que é isso, é uma página HTML, é um PDF, né? O que é? Eu nem sei se tinha PDF naquela época, acho que sim. Mas enfim, que tipo de documento é esse? O que eu vou usar para mostrar esse conteúdo? Né? Então, o Content Type ele surgiu no HTTP 1.0. Outra coisa muito interessante que surgiu nessa versão, olha aqui, eu tenho uma imagem, né? O que o navegador vai fazer? Ele vai pegar essa URL e vai fazer uma outra requisição, né? De uma maneira muito ruim em termos de performance, né? Isso vai melhorar muito ainda, né? Até a gente chegar no 2.0. Ele vai fazer uma outra requisição para buscar esse conteúdo e mostrar, seja lá onde é que você está, né?
qual navegador que você está. Bom, deixa eu ver se tem mais uma coisa muito importante surgiu aqui também, o status code de resposta, né? Não tinha lá na 0.9, né? Não tinha status code. O que era erro? Erro era uma mensagem no HTML lá. HTML, olha, não foi possível, é para um ser humano ler, né? Mas não era para a máquina, não era para o navegador ler e entender, né? Lá no 0.9 era assim que eles tratavam erros, né? Agora aqui no 1.0 já passou a ter o status code, né? Com 200, 404, 500 e por aí vai. Bom, então nessa versão tem mais ou menos isso aqui de novidade. As requisições, uma coisa muito importante nessa versão aqui, as requisições, elas ainda tinham que acontecer de forma serial, né? Requisição para o HTML, resposta completa do HTML. Requisição para um CSS, resposta completa do CSS. Requisição para imagem, resposta completa. A gente vai discutir sobre isso mais pra frente ali, que é um tema bastante interessante pra gente conversar. Tá, então depois, ou seja, 1996 estava 1.0, né? Depois de um ano ali o pessoal juntou mais umas peças e criou o HTTP 1.1, que é esse que a gente vem usando aí nos últimos 15 anos, né? Ele conseguiu, logicamente, algumas coisas foram adicionadas nele, mas basicamente é o HTTP 1.1 desde 96, né? Até 2015 ele ficou como o alicerce da internet, né? Da comunicação HTTP. O que a gente tem de novidade aqui? Né? Basicamente tem um monte de header a mais, então vamos destacar alguns que é bem interessante pra gente aqui. Host. O host surgiu nesse 1.1. Esse header, ele para desenvolvedor, às vezes ele não se preocupa muito com isso, mas para quem é de infra, né, isso aqui é essencial. Se não fosse o header host, você não conseguiria servir várias páginas de um mesmo servidor, né? Quem nunca fez um virtual host com Apache? Vocês pararam para pensar como é que ele faz aquilo? É o header host, né? É simples. Você recebe uma requisição, olha o host, ó, o que ele está querendo aqui? Essa página aqui, então, esse site aqui, esse domínio. Então eu vou mandar para esse componente. Então é esse header host que permite isso. Se os navegadores não mandassem essa informação, não teria como o Apache magicamente saber qual foi a URL que o seu usuário acessou, né? Então não dava para virtualizar servidor antes de 97, pelo menos não sem, né, alguma gambiarra, alguma coisa, né? Não tinha nenhum suporte. Outra coisa interessante aqui, ó, todos esses cabeçalhos que começam com accept, isso aqui é chamado de negociação de conteúdo, né? Então olha uma coisa interessante ali, ó, accept language. Essa é uma maneira de implementar a internacionalização que eu não sei porque todo mundo não está usando mais, eu acho que eu preciso pesquisar, porque é uma maneira muito simples de fazer, mas ninguém usa, né? Eu não sei porque que toda página tem lá barra N no S, eu preciso ainda descobrir o porquê que isso é assim, sendo que... Oi? Linguagem default do browser. Mas o browser vai mandar a linguagem default aqui, né? No accept language. Isso, agora muda. Ah não, se mudar, beleza. Se mudou o estilo, mas se não mudou ainda, como eu não mudo, na maioria das vezes eu não mudo, e tá lá o PTBR, o NOS, né? Talvez por conveniência, né? Já que tem que implementar o negócio, tá lá, mas é porque não é necessário aquilo, né? Se você quer simplesmente usar a linguagem default do browser, e aí se o seu usuário mudar, você aí sim começa a passar um parâmetro, né? Ok. Ou até mesmo guarda num cookie, então, né? Isso aí é o tipo de coisa que cabe perfeitamente num cookie lá, não fica na web, mas enfim, talvez para a questão de Search Engine Optimization, né? Porque aí você pode colocar todos os idiomas. Eu não parei para pensar ainda, mas eu sei que, de acordo com o HTTP 1.1, a maneira que eles pensaram para você implementar a internacionalização é usando esse Accept Language aqui, que é um header padrão para negociação de conteúdo, no caso aqui de idiomas, né? Se o seu usuário está com a máquina dele com o idioma do Brasil, português do Brasil, vai aparecer PTBR. Se está com inglês, NOS ou qualquer outra coisa aí, né? Outro tipo de negociação de conteúdo, né, o encoding. O seu navegador suporta quais tipos de codificação? Ele vai listar isso nesse Accept Encoding. Se o seu servidor também conhecer algum deles, ele vai escolher algum lá, do jeito que ele acha que é melhor, e vai falar, olha, eu codifiquei aqui, né, eu comprimi o conteúdo usando essa ferramenta aqui. Então, isso aqui também é uma negociação de conteúdo. Não tem nada a ver com a forma como apresenta a página, igual ao Accept Language, mas é a forma de transferência, né, para você, eu vou servir o meu conteúdo gzipado. Mas e se o navegador não entender isso, né? Ele não vai conseguir apresentar a minha página? Então, por isso que tem a negociação do conteúdo feita aqui. O que mais que eu tenho aqui de interessante? Nessa versão do protocolo aqui 1.1, o pessoal começou a manter as conexões TCPs abertas, né? Por isso que tem esse Keep Alive aqui. Na verdade, é uma dica que eu acho que hoje praticamente a gente sempre usa ela, que é o navegador, o servidor está falando com o navegador, olha,
provavelmente vai ter mais conversa entre nós. Não fecha a conexão TCP. É mais ou menos isso aí. Isso surgiu no 1.1. Lá no 1.0 não, era abre na conexão TCP, faz a aquisição, fecha, né? Abre outra e fecha. Isso era muito ruim, não é muito performático, porque o handshake do TCP ele toma um tempo, né? Então, a partir daqui, não mais. Você tem uma conexão aberta ali e você vai usando ela ali. Cada browser decide quantos que ele vai abrir por domínio, né? Bom, aqui nós temos também algumas coisas relacionadas a cache, né? Mas o que eu quero dizer de forma geral aqui é que nessa versão aqui surgiu mais um monte de coisa, né? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Não. Eu vou falar mais na parte do server push, a gente volta a falar dessa versão. Então aqui nós estamos já 97 na versão 1.1. E isso se arrastou até 2015. Na verdade não foi bem em 2015, mas vamos lá. Em 2010, né, um pouquinho, 3 anos aí, né, o Google começou a falar que ele não estava muito satisfeito com isso não. Esse HTTP 1.1 já estava muito velho, né, e eles falaram, olha, tem que mudar alguma coisa aqui, não está legal. E se tem uma galera lá que tem condição de pensar numa substituição para o HTTP, é eles, né, e eles de fato fizeram isso, criaram um protocolo chamado Speed. Esse negócio aqui é fantástico, todo mundo começou a usar. Pra vocês terem uma ideia, é uma coisa que nunca foi padronizada, né? Mas realmente estava ganhando um uso tão grande que ia entrar no lugar do HTTP se o pessoal não padronizasse logo, né? Então é isso que ia acontecer, de tão bom que era. Então o Speed, ele é praticamente o HTTP2, só mudou de nome, né? Praticamente tudo que eles fizeram aqui que realmente funcionou, depois de um tempo, né? 2010 aí, eles fizeram, viu que funcionou, chegou em 2015, eles pegaram aquilo que realmente funcionou e etiquetaram em HTTP2. Foi assim que surgiu o HTTP2, totalmente baseado no Speed, que é um protocolo que foi desenvolvido dentro da Google, né? Então aqui eu listei 4 das principais, e é por isso que eu acho que não dá para falar 1 hora disso daqui, porque não tem muita coisa além. Eu já estou esticando, compressão de cabeçada já não é um negócio, eu vou falar em 2 minutos, né? Menos, porque não é um negócio muito complicado assim, para nós que estamos olhando como desenvolvedor, né? Então não dá para esticar muito, mas então esses aqui são os 4 que eu acho principais. Primeiro, o protocolo deixou de ser textual e passou a ser binário, então isso tem prós e contras, né? Eu vou tentar listar alguns que eu considero, né? Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, eu até agradeceria, né? Porque eu não sei se está completo não. Multiplexado, a comunicação com a HTTP2 ela é realmente multiplexada, né? A HTTP 1.0 ele não fazia ideia do que era isso, era tudo serial, né? Requisição-resposta, requisição-resposta. O HTTP 1.1 tentou resolver esse problema com um negócio chamado pipeline de requisições, que eu vou mostrar uma figurinha ali que vai dar para a gente entender o que é isso. Só que não resolveu 100%, né? Continuou tendo gargalo ainda, e o HTTP2 ele resolveu de vez isso, né? Com a mudança do protocolo que agora é multiplexado, né? Você pode ter as requisições caminhando em qualquer ordem, né? Pode vir 50 requisição, depois começar a vir as respostas, intercalar uma coisa no meio da outra, não tem mais problema, né? Isso tem uma série de consequências que a gente vai discutir. Compressão de cabeçalhos, que eu também vou passar, e aqui eu vou gastar até um pouquinho de tempo a mais no server push, né? Que eu mostrei um exemplo aqui de como que a gente consegue usar o server push no nosso código, nas nossas aplicações. Então vamos lá. Primeira coisa, que eu acho que é o mais, esse aqui eu acho que é o slide mais importante da apresentação, né? Eu estou usando, eu estou realmente já usufruindo do HTTP2, você pode se perguntar, e não é difícil de testar isso daí, né? Não é. Se você tem um Linux na máquina, provavelmente você já tem um kernel já instalado. Se não tem, deveria, né? Eu não sei o que sua máquina está fazendo. Se tem um kernel, não sei nem se tem alguma distribuição que já não manda por padrão, né? Eu não sei. Mas se você não tem, deveria. O kernel, ele faz requisições HTTP 1.1, né? Como sempre fez. Só que ele tem um chaveamento aqui, que é esse HTTP2 Prior Knowledge. O que é isso? Na verdade, o HTTP2 ele é totalmente compatível com o HTTP 1.1. Né? Ele foi feito assim, porque senão não iria ganhar tração. Né? Foi uma coisa muito acertada que eles fizeram. Então, ele consegue funcionar como um upgrade. Você pode começar a conexão como se fosse HTTP 1.1 e depois fazer o upgrade para HTTP 2. Se não der para fazer HTTP 2, você volta e faz no HTTP 1.1 mesmo. Só que no caso do kernel aqui, você consegue pular essa parte do verificar se tem o HTTP 2 e falar tem. Né? Tem. Se não tiver, dá erro. É isso aqui que significa esse switch aqui. Então, se eu rodar um kernel verboso para você ver o que está acontecendo ali, né? E falar, olha, tem que ser HTTP2 e colocar só URL aqui, ele já vai ter que te dar uma resposta, né? Então,
Vamos lá, deixa eu tirar aqui o... Deixa eu live code. E nem tá na tab. Tá na internet? Tá. Então tá. Aqui ele vai mostrar um monte de coisa unificada aqui, né? Mas o mais importante que a gente quer encontrar aqui é isso aqui, ó. Um pouquinho mais pra cima, aqui, ó. Connection State Change de HTTP2 Confirm. Se tem isso aqui, né, você vai encontrar um monte de referencinha aí. Se você achou, beleza, você já sabe que a comunicação está acontecendo via HTTP2, né? Muito fácil. Ele já fez a parte do binário lá já. O curl ele já tem suporte para isso nessa versão. Então ele já está trabalhando com binário. E um dos prejuízos do HTTP2, o pessoal fala, eu não posso dar telnet, mas você já estava. Eu não estava mais usando telnet há muito tempo, eu não posso mais telnet no HTTP, né? Sempre o curl, e o curl já sabe fazer com binário, então você não precisa se preocupar. E aqui já é uma garantia de que tá funcionando o HTTP2, né? Quando eu vou subir o Tomcat lá, primeiro eu vou deixar ele sem o conector HTTP2 para a gente testar isso, vocês vão ver que vai dar erro, ele não vai aparecer nada, né? Uma outra maneira é essa outra ferramenta que eu acho bacana aqui, que é esse NG, não sei o que significa esse NG aqui, HTTP. Esse aqui é específico para HTTP2, ele nem vai funcionar para 1.1, né? Ele nem vai, é só para... E por que eu acho que esse aqui é bacana? Se você executar ele com esses chaveamentos aqui, ou com um outro que é VAS, né, que é o verboso, e sem SN, que eu não faço ideia do que é assim aqui, ele vai te dar um monte de informação bacana também. E quando a gente estiver falando de server push, ele vai nos ajudar a saber se o server push está funcionando também ou não, né? Então essa ferramenta também ela é muito boa. E também normalmente toda distribuição vai ter. Então olha só, no final a gente dá umas estatísticas aqui, né? E no caso aqui ele coloca tudo que... Ele não só busca aquilo que você mandou, mas ele também faz o parse da página e vai buscar as outras coisas todas. Então essa ferramenta é muito bacana. Aqui tem a imagem. Aqui. Você tem a tia junto. Você viu só? Text input, você vai saber o que serve isso aí, né? Bom, Só HTTPS, né? Não entendi. O HTTP2 só funciona no HTTPS. Sim, isso é uma coisa interessante, porque o protocolo não define, mas os navegadores falaram, dane-se, que só vão funcionar no HTTP. É uma oportunidade única para a gente garantir que todo mundo está no HTTPS, e eles fizeram assim, e na minha opinião está certo. Mas o protocolo não pede. O protocolo ele pode funcionar, mas nenhum cliente suporta, assim, a maioria, né, dos relevantes não suporta. Então não é uma coisa do protocolo, uma coisa do navegador. Exatamente, foi uma briga inclusive na época, mas aí o pessoal falou não vai ter no protocolo, a Google falou vai ter no Chrome, e aí para todos os efeitos é só virou padrão. Tá no Chrome é padrão. Então aqui, basicamente se funcionou, né, negociou o HTTP2 aqui, tem um monte de coisa aqui. Né? Aqui, por enquanto, não tem muito detalhe. Quando a gente falar de server push, esse log vai ser melhor, vai ser mais útil pra gente, né? Então, assim você consegue verificar, né? Tem sites também, né? Se isso aqui não estiver bom o suficiente, ou se você estiver no Windows, estiver com preguiça de abrir o prompt, que vai demorar mais do que você acessar esse site aqui, você tem várias ferramentas. Você já está lá, procura teste HTTP2, ele vai achar alguma coisa assim, tem milhões delas, e aí você coloca uma URL e ele te dá um verdinho lá, ó, deu certo, tá, HTTP2. Ou vai dar um vermelho falando que não, né? Suponho que é um vermelho, eu não cheguei a testar, não funcionando. Certo, então isso aqui, para você testar isso aqui eu acho que é bacana, né? Faça nas suas aplicações para ver se você realmente está usufruindo do HTTP2. Bom, continuando. Então agora vamos discutir um pouquinho sobre cada um daqueles coisas que eu falei lá, das 4, né? Então primeiro, mudança para formato binário. Quando você quer comunicar, né? O pessoal que já tentou fazer aí um aplicativo de chat, só que teve a feliz, não sei, ideia, né? Ou infeliz ideia de tentar comunicar Java com .NET, por exemplo, né? Tentar comunicar várias coisas diferentes aí, viu que comunicar com texto não é muito difícil. Por exemplo, Mac para PC também, né? Se você tenta comunicar com texto, qual é a primeira coisa que você tem que estabelecer? E aí você descobre isso depois de ter desenvolvido um monte de coisa já e vê que não funciona, né?
é o encoding, né? A primeira coisa que você tem que estabelecer quando você vai comunicar texto é o TF8. Mas se eu estou aqui e tenho um servidor lá no Japão e eu estou querendo abrir uma conexão no protocolo HTTP, eu vou ter que, a primeira coisa que eu vou ter que estabelecer, o protocolo é textual, eu preciso mandar texto para mandar qualquer tipo de informação. Mas como é que eu vou falar como é que eu vou fazer para falar qual é o encoding que está esse texto? Ah, mas todo mundo usa o TF8. Não, mas não é assim, né? Hoje está mais fácil, mas lá atrás ainda principalmente, quantos encodings eram os principais? Era uma coisa muito mais... Não era simplesmente, seleciona o TF8 que está certo, né? Hoje a gente faz isso, lá atrás não era. E isso acabou se mostrando como um problema. O encoding que precisava ser decidido antes para você conseguir mandar conteúdo, né? Você tinha que mandar o conteúdo para dizer qual era o encoding. Enfim, não dá certo, né? Não funciona. Então esse já era um dos problemas que sempre teve, né? E aí o que acarretou isso? A especificação do HTTP11 ficou muito complicada, né? Está lá no site escrito que tem 4 formas distintas de você processar uma mensagem HTTP 1.1. Sendo que no HTTP2 é um único caminho de código, né? Então é uma simplificação também que a gente consegue a partir do momento que você muda para binário, né? Também consegue mensagem mais compacta, você não precisa de pelo menos um caractere, né? Que já são 2 bytes, dependendo do encoding pode ser 4, né? Você não precisa para qualquer coisa de controle, né? E a gente sabe que o protocolo HTTP, na parte textual dele, ele não era assim muito, não era A, 2 pontos, B, 2 pontos, né? As coisas são maiores. Então a gente também consegue mensagens mais compactas, né? E menos propensas a erros por esse motivo que eu falei. Você não tem mais milhões de maneiras de processar uma requisição HTTP dentro do protocolo. Você tem apenas uma, então isso são os principais benefícios. Qual que era o prejuízo? Não é usável via Telnet, é só isso que eu encontro quando eu pesquiso, mas para mim isso não é um prejuízo, eu já não usava mesmo, né? Não preciso mais de Telnet, eu tenho Curl, eu tenho Postman, eu tenho milhões de ferramentas que fazem esse serviço muito melhor, né? Então, para mim não é Deve ter um prejuízo. grupo em algum lugar reclamando que não funciona no Telnet. Né? Deve ter um grupo em algum lugar reclamando. Deve. Não, deve. É aquele negócio lá do espaço que esquentá-lo, né? Sempre vai quebrar, atrapalhar a vida de alguém, né? Então, com certeza sim, mas eu acho que comparado com os benefícios, né? Muito benéfico. Bom, próximo. Multiplexação. Então esse aqui, eu tenho até uma imagem no próximo vídeo que eu acho que é melhor para explicar, mas o 1.0, não sei porque está X aqui, porque é o 0, né? Depois já é o 1, ele tinha um problema muito grande de performance, apenas uma aquisição podia ser feita por vez. Então você busca o HTML, retorna, busca o CSS, retorna, busca a imagem, retorna. 1.1 tentou resolver isso com pipeline, né? A imagem vai explicar um pouquinho melhor como funciona. E no 2.0 a gente veio a multiplexação e resolveu de vez. Então o que é isso tudo que eu estou falando? Então vamos lá. Aqui é 1.0, tá? Então aqui essa imagem ela não está tão boa, porque ela não tem muito como ser verdade, porque principalmente aqui, né? Então o que eu preciso que vocês considerem para a gente entender essa imagem aqui? Considera que esse open, na verdade, ele está acontecendo mais ou menos aqui, e a requisição que traz o HTML já veio. Considera isso, é um pouquinho melhor, né, para a gente poder entender o que está acontecendo. Então considera que a requisição do HTML já veio, e aí o browser está processando o HTML e ele já coletou informação suficiente que ele tem que baixar mais 2 CSS e uma imagem, né? Vamos pensar assim, colocar isso na cabeça. Beleza, então o que acontecia no HTTP 1.0? Nada, na verdade, né? Porque não tinha ainda a questão da busca encadeada. Mas vamos imaginar que antes do 1.1 ali ele já conseguisse baixar mais coisas. As coisas tinham que ser totalmente serializadas. Buscou o primeiro CSS, buscou o segundo CSS e buscou a imagem. Então a requisição da imagem só consegue começar a hora que tudo isso voltou. Então aqui tem negociação, tem latência, tem um monte de coisa envolvida que fica muito lento o carregamento da página, né? 1.1 ele resolveu com esse negócio chamado pipeline. O que é o pipeline do 1.1? As requisições conseguem ser inicializadas sem que as respostas tenham chegado, mas tem um porém. Por ser um pipeline, a ordem não pode mudar. Essa resposta tem que vir primeiro que essa. Essa resposta tem que vir primeiro que essa. Então qual que é o problema do pipeline? É o problema que eles chamaram aqui de bloqueio do começo da fila. Se a resposta que está no começo da fila demorar por algum motivo, ela puxa todo mundo para trás, né? É isso que está sendo ilustrado aqui. A primeira resposta deu um problema, deu um gargalo. Como ela tem que chegar antes de passar para a próxima, que é um pipeline, você tem uma latência muito grande que foi um gargalo, né? Uma única requisição que fica todo o benefício que você esperava do pipeline, ele fica muito frágil, né? Ele depende da sua sorte. Você tem que ter sorte de conseguir fazer com que essa seja a latência, né? E não fique nessa daqui. Então, isso aqui não resolveu mesmo 100%. Agora, no HTTP 2, não.
eu posso abrir as requisições e elas podem chegar em qualquer ordem. Então é isso que é a multiplexação de verdade mesmo, né? Eu posso ter uma resposta chegando aqui da segunda requisição, né? E depois eu vou ter aqui a resposta da primeira, pode chegar lá no final, né? Então aqui é isso aqui que é o HTTP2, né? Ele consegue multiplexar dessa maneira, né? Isso é muito útil. Aqui está com speed, mas é como eu falei, só trocaram o nome, né? Isso aqui vale para o HTTP2 também, é a mesma coisa. Beleza, pessoal? Bom, compressão de cabeçalhos. Então essa aqui vai ser uma coisa bem rápida, né? Eu só peguei uma frase que eu achei bacana, que assim, a compressão, aquele encoding, né? Por padrão ele acontece só no body, né? Só no corpo de uma resposta, né? Não acontece em tudo. Agora no HTTP2 você consegue codificar também os cabeçalhos daquela resposta, daquela requisição. Foi uma mudança pequena, só que de certa forma substancial. Eu encontrei pelo menos uma frase aqui, né, o cara da Mozilla aqui, esse Patrick McManus aqui, não sei se ele realmente, como que ele fez esse benchmarking, mas ele disse aí que diminuiu de 7 a 8 round trips de TCP para 1 em algumas situações a transferência de cabeçalhos, né? E isso, em larga escala, pode ter um efeito muito bom para a aplicação. E é o tipo de coisa que você ganha de graça, só por ter o HTTP2, né? Na verdade, tudo que eu falei até agora, né? Tudo que eu falei até agora você ganha só por ter habilitado ele na sua aplicação. Então, também é uma coisa que parece ser bem benéfica, né? Mas não sei se tanto assim, porque para dar um valor maior para essa informação, a gente teria que saber, em comparação com o todo, né? Quanto que é a parte dos cabeçalhos. Eu não sei qual que é essa média, então não sei se tem tanto valor assim, mas parece interessante. E agora, a última parte que eu acho que é muito interessante aqui, que é o server push, que esse é o único dessas 4, né, que eu vou falar aqui, que realmente chega a impactar nós, desenvolvedores, que a gente pode ter que se preocupar com isso. Outras coisas não, é só habilitar. Agora, essa aqui não, essa aqui a gente tem que se preocupar. Por quê? Qual que é a ideia do server push? Aqui é HTTP 1.1, né? Considere que essa requisição aqui, ó, ela podia estar começando aqui, tá? Porque tem pipeline aqui, podia estar começando antes, mas isso não vem tanto ao caso. O que é importante aqui é que eu estou tendo que requisitar sempre antes de ter uma resposta de algum recurso, certo? Isso que é importante. Tem a requisição do HTML para ter o HTML retornado, tem a requisição do CSS para ter o CSS retornado. Mas pensa só no servidor aqui, ó, retornando esse HTML, né? Falando assim, ó, vai lá HTML, vai embora. Aí ele olha para o HTML e fala, já vem aquele imbecil de novo me pedir o CSS. Ele já não sabe, né? Já sabe que está mandando o endereço CSS. Daqui a pouco vai vir o navegador de novo pedindo o CSS. Pô, você não me mandou o negócio completo, né? Cadê o CSS? Então, já sabendo disso, por que o servidor não poderia mandar junto com o HTML também já esse CSS? Por que ele não poderia fazer isso? De fato, ele pode agora, né? O server push é exatamente isso. Quando o seu servidor está preparando uma resposta de uma requisição, ele pode anexar outros artefatos ali, né? Ele pode anexar um CSS e um JavaScript nessa. E não é assim inline, né? Não é você pegar e colocar o style dentro do HTML. Não é isso. Isso a gente sempre fez, sempre foi gambiarra, né? Sempre tem muito prejuízo com isso, que inclusive agora nem é necessário mais. Você pode simplesmente falar no nível do HTTP que você está também anexando ali uma resposta a mais, né? Um recurso a mais que pode ser um CSS e um JavaScript. Na hora que o navegador for fazer de fato a requisição para buscar esse CSS, ele já sabe que ele já tem, como se fosse um cache. Então ele não faz a requisição, ele simplesmente lê o recurso que está lá no navegador. Então isso, se for um site que tem uma quantidade de acesso muito grande, isso pode dar diferença, né? Isso pode também ser um diferencial. Qual que é o problema com isso aqui? Se eu estou forçando a barra aqui, mandando esse CSS de volta, o que acontece com o cache do navegador? Se esse style CSS já estivesse no cache, eu estou forçando a barra e enviando de novo, então eu estou meio que desabilitando o cache da minha página, então tem que tomar cuidado, né? Já vieram com gambiarra, eu já tenho uma gambiarra estabilizada já no HTTP2, que é você usar cookies, por quê? Porque não, né? Você usa cookies para saber se você já fez o push de um CSS para não fazer de novo. Então já deram uma entortada nisso também já, mas é um negócio que tem que tomar bastante cuidado. Posso continuar aqui? Enquanto me chutar aqui, porque, tá vendo? Já achei que não ia dar tanto tempo assim, não. Você vai ficar 1h30. Te conhece. Então tem que tomar cuidado com relação a cache, esse é um dos prejuízos aí do server push, né? Mas ele pode ajudar bastante na performance aí, se usado coerentemente. E por que eu estou falando que isso aqui tem que ser
no nível do desenvolvimento e não pode ser no nível da infra. Porque o que você vai fazer na infra para resolver isso aqui? Você vai ter que... Tem, né? Tem alguns plugins de Apache. Pode ser. Lá no Apache tem uns plugins lá que você pode colocar, por exemplo, para ele dar um scrapping no HTML inteiro, buscar as URLs e fazer server push de tudo. Dá para fazer isso, mas isso não vai ser prático, não é isso que você quer. Você não quer fazer server push em tudo. Você quer fazer um server push seletivo, em algumas coisas que realmente ali mudam muito, então o cache não faz sentido, e todo mundo acessa, e aí, às vezes é um negócio que está na próxima página, não é nem na que você está mostrando, é para a próxima, mas você já sabe que é um wizard, então você... Tem gente usando server push porque tem um wizard de 3 páginas. Acessou a primeira, já via server push, já manda as outras 2. E como que você vai fazer isso na infra? Não dá, tem que ser desenvolvimento, né? Então, isso aqui, ele realmente vai lá no nível do código, né? Vocês vão ver que dá para usar e desenvolver isso no código. Ok, então, continuando aqui. Eu fiz um exemplo. O fato de eu ter usado Java aqui, né? Nada demais, tem exemplo parecido com esse para qualquer outro tipo de linguagem, né? Não é um negócio específico para Java, é só para ajudar a ilustrar, menos Ruby, Ruby não deve ter nada. Bom, então primeiro, o que eu tenho aqui? Concatenar assets com HTTP2 ou não? Tá, então, na maioria dos sites estão falando que você não precisa mais concatenar por conta da multiplexação. Depende da quantidade. Né? Mas eu vi já pelo menos uns 2 que fizeram benchmark e falaram, olha, ainda vale a pena. Então, né? Não tanto quanto valia no HTTP 1.1, mas ainda vale a pena. Qual é o trade-off que você tem que fazer para decidir? Você está preocupado? O cache te ajuda muito, porque com concatenação o seu cache é praticamente inválido, né? Se você faz deploy todo dia e o seu é um app.js, você todo dia está fazendo todos os usuários baixar tudo de novo, né? Esse é o problema da concatenação. Se você tem vários JS pequenininhos, vários CSS pequenininhos, você trocou uma parte da aplicação, você não invalida o cache inteiro. Se isso é mais prejudicial para você do que o ganho de performance que você está perdendo ali por conta de não fazer a concatenação, não faça a concatenação. Se você não muda tanto assim a aplicação, né, continua concatenando, porque ainda tem benefício, por mais que foi vendido, né? Uma das coisas que venderam o HTTP2 não precisa mais concatenar nada, mas tem pelo menos uns 2 artigos que eu vi aí falando que ainda vale a pena, não tanto, mas vale. Você manda 200 CSS aí. Mas essa questão do cache ela é interessante. Mas, por exemplo, a gente está resolvendo isso de outras formas, né? Por exemplo, o Angular, está tudo modular agora, né? E o modular está resolvendo essa questão do cache, né? E outros problemas. Então, eu não sei realmente se a gente precisa se preocupar com isso daí, não. Bom, então aqui eu fiz um servlet bem básico, né? Eu não quero perder tempo aqui com a parte do Java. Isso aqui é um servlet bem básico que coloca um HTML que chama um CSS, chama um estilo CSS aqui, né? Tem um estilo CSS aqui num link, né, dentro do head. Basicamente é isso. Tem uma parte comentada aqui que eu tava com preguiça de fazer de novo, depois eu vou descomentar e vai ter o push. Mas vamos lá, tá sem o push aqui, tá? Sem o push, o Tomcat tá do jeito que veio. Seu Tomcat tá com HTTP, sem o conector HTTPS, que é uma configuração muito comum, né? Você deixa o HTTPS, o offload todo dele lá no seu Nginx e passa para o HTTP, usando HTTP mesmo para o Tomcat. Então, talvez você não está usufruindo tanto aí do HTTP2, né? Porque pelo menos o Nginx e o Tomcat estão comunicando via HTTP 1.1, né? Eles não estão comunicando via HTTP2. Isso pode não representar um problema, mas pode ser um problema muito grande, então tem que tomar cuidado com isso. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou só mudar aqui deixa eu abrir um outro aqui para não perder isso. Jura por Deus. Ninguém falou na época que você estava rindo. Você mandou mensagem no WhatsApp aí, zoou, não sei. Nossa, cara, não vi, desculpa. Bom, aqui já deve estar a versão mais recente já. Vamos abrir aqui então. Tava me incomodando o barulho. Sério? Esse barulho aí eu parei. Parou, não é possível. Oh, desculpa. Nossa, velho. Pessoal,
Então a gente tem aqui, ó, requisição do HTML, requisição do CSS acontecendo serial aqui, né? Tem nada de indicativo de push aqui, isso aqui tá normal, tá HTTP, né? Não tá com o HTTP2 aqui. Se eu fizer aquele teste que eu falei pra vocês lá, eu acho que eu já tenho aqui, né? Ele não me dá nada de resposta aqui, né? E lá no começo ele vai falar, olha, não consegui. Não é o curl que fala que não conseguiu. Aqui ele conecta, manda um frame de settings, o outro lado não entende, ele desiste, né? E não aparece nada completado aqui. Então não tem o HTTP2 funcionando aqui. O que acontece agora para eu fazer? A primeira coisa então para habilitar isso, eu tenho que começar aqui no Tomcat, né? Eu tenho que ser lá da ponta, lá de quem está gerando. Começa aqui no Tomcat. Então, aqui no server XML. Então aqui isso aqui já vem, tá, por padrão. É só você descomentar esse conector aqui 8443 e a parte mais complicada, obviamente, não é descomentar essa tag, é você conseguir gerar o certificado auto-assinado, né? Então isso aqui dá uns trabalhos do caramba. Antes ainda dava para usar o JKS, agora né, parece que pro HTTP2 só dá para usar o OpenSSL mesmo, então não adianta, você tem que passar pelo processo inteiro mesmo. Usa o K2 para gerar o JKS, transforma para um P12, depois do P12 você extrai os PEN e aí você vai se lascar no meio do caminho, vai dar errado, e o erro vai ser, não sei o que é isso, não vai dar nada. Enfim, aqui já está certo já. Eu vou habilitar o conector. Então o que tem de interessante aqui, ó? Eu tenho esse aqui, Upgrade Protocol, né? Eu não quero focar muito na parte do Tomcat, mas aqui dá um indicativo de que ele sabe atualizar, né, o protocolo HTTP 1 para o 2. Então aqui eu vou salvar aqui, vou reiniciar. Já vamos ter que comprar o certificado agora. Não, tá auto-assinado e eu não coloquei para reconhecer. Então vai aparecer aquele negocinho vermelho lá. Mas tudo bem, não tem problema. Inaceitável, né? Bom, aqui eu estou no 8080 ainda, né? Então agora eu vou acessar via HTTPS. Então aqui, ó, tá não seguro, porque é auto-assinado, eu não coloquei no browser, né? Mas tudo bem. Aqui ainda não tá push, tá? Esse aqui só foi para HTTP2, não tem nada de diferente aqui, né? Mas ele já tá com HTTP2. Se eu fizer agora a aquisição aqui, lembrando de trocar para 8443 e HTTPS, né? Então aqui eu tenho duas respostas, né? A resposta da raiz e a resposta do estilo CSS. Mas uma coisa que essa ferramenta aqui ela é bem ordinária, porque ela tem um detalhezinho aqui. Se a estrelinha aqui estiver do lado do response end, né? Não, do response start, na verdade esse artefato foi feito push pelo server, né? Então é assim que eles se dizem se o server push está funcionando ou não. Você tem que ler aqui, você não pode perder essa parte aqui. Vai ter uma estrelinha bonitinha aqui em algum lugar falando que deu certo, mas não tem, né? Então não deu, o server push não está funcionando. Então essa parte toda não é só habilitar o HTTP2. Você precisa, se você quiser usufruir disso especificamente, você tem que codificar. Aí cada biblioteca vai fornecer uma API para isso. No caso do Java, no Servlet API 4, é por isso que eu fiz com Servlet, porque funciona com qualquer coisa, não é só com Spring, não é só com Java EE, apesar que o Servlet é do Java EE, né, mas tudo bem. É muito simples, né? No meu HTTP Servlet Request, eu tenho agora esse New Push Builder. Esse New Push Builder, né, Java adora null, né, eles não sabem escapar disso de maneira nenhuma, é uma especificação nova, eu não sei por que eles mantêm isso, mas ele vai retornar nulo se não tiver suporte. Então se você não fizer o if, vai começar a dar null pointer, porque Java gosta de null pointer, né, então continua aqui. Se vocês não lembrar de tratar esse Push Builder é nulo, ele vai continuar dando null pointer, né, poderia muito bem simplesmente ignorar silenciosamente, né, mas não, retorna nulo se não tem suporte. Ok. Enfim, eu vou descomentar essa parte aqui. Então aqui é muito simples, eu simplesmente estou dizendo aqui na minha requisição. Eu sinceramente não sei por que isso não começa na resposta, começa na requisição. Eu não sei por que, sinceramente, faria mais sentido para mim começar na resposta. Mas enfim, da request você pega um push builder e começa a adicionar coisas nele. Então é muito simples, eu vou adicionar o caminho estilo.css e vou dar o push. É isso, né? Então agora eu vou compilar de novo essa aplicação. Mandar lá para dentro do Tomcat. Eu não fiz o tail no log, então vai ter que ser na sorte mesmo. Vamos ver se vai. Aqui, ó. Então, qual que é a diferença aqui? Ó? Tá vendo que agora aqui no Chrome aparece push na frente do recurso? Então, se tem escrito push aqui, isso aqui na verdade veio através de um server push, não foi feito download normal. Então, outra maneira de eu ver aqui é se eu clicar
Receiving push, repara que ele começa bem no começo, né? Ele vem bem no começo, porque você mandou a aquisição do HTML, aí o servidor, talvez por isso que esteja na rede, né? Ele já vai falar, olha, já vai fazer um download aí desse estilo CSS que eu estou fazendo push para você. Então isso aqui aconteceu bem no começo, né? E aqui depois no final ele só teve que ler. Esse reading push que aparece aqui embaixo não é algo que usou a sua rede, usou a internet, né? Ele simplesmente é um processamento interno dado o cache de memória do próprio Chrome. Como é que eu faço para garantir também que isso está funcionando aqui? Eu posso fazer a aquisição de novo. Então apareceu aqui a estrelinha aqui, né? Se a estrelinha está aqui, então foi feito o server push, né? E aí isso pode te dar um benefício muito grande de performance. Ou pode também dar prejuízo se você não tratar direito questões de cache, né? Então tem que tomar cuidado. Beleza, pessoal? Bom. Samuca, alguma Diga. preocupação com o status code desse push? Sim. Porque o status code diz muito referente ao request, né? Agora que tem esse monte de coisa embarcada vindo junto, vocês podem gerar alguma confusão, algum conflito de status codes. Tá, o que eu acho que o browser deve fazer nesse caso? Ele continua tratando como se fosse uma requisição, ele só virtualiza lá embaixo como ele pega o conteúdo. Então eu acho que ele simplesmente vai pegar esse 404, talvez, que deu, e ele vai, na hora do receive, do reading push aqui, ele não vai ter nada para ler, né? Ele vai simplesmente dar o 404 como se tivesse acontecido na requisição agora. Eu imagino que seja isso que ele vai fazer. Simulei aqui e deu 404 porque eu não achei só. Inclusive a gente pode até ver, eu acho que ele vai continuar dando o 404 aqui, né? Não sei, vamos ver aqui. Esperar um pouco aqui pro Tomcat ler. Não, na verdade talvez ele nem apareça aqui, né? Porque agora não foi mais push, né? O push foi descartado, né? Ele falhou o push. Ele fez falhou normal. o push. Então essa era a próxima pergunta. Se tivesse algum fallback, se a gente tivesse algum fallback no erro do push. É que no caso aqui... Bom, aí pra testar mesmo de fato tinha que fazer o push da erro, mas o normal não, né? Pra ver se ele mas não foi... É porque aqui continua o estilo CSS, né? Mas na sua página tá o estilo CSS, você só errou no push. Então por isso que o fallback tá. Exatamente. Talvez aqui... No modo da aplicação deve ter colocado. Aqui tá, ó. Ele fez o push do coisa, mas deu 404. O então browser foi transparente. O push é no nível da resposta HTTP inteira, né? Não importa se deu... Mas lá no seu HTML tá o path pro estilo normal e tá 200. Esse é o pior dos mundos, né? Se você não tomar cuidado, você vai mandar um monte de coisa que você nem usa, né? Não atualizou, tá mandando conteúdo antigo. Mais aquele tipo de coisa que nunca vai ser testado, né? Por ninguém, que nenhum vai ver isso aqui, né? Vai estar só lá. Pergunta besta, se esse estático estiver fora do meu domínio, que eu acho que é um cenário comum, né? Geralmente a gente tem um domínio só para estático. Eu não vou conseguir fazer push disso, porque... eu acho que não. Eu acho que esse um push de absoluto não faria sentido, né? Um push de alguma coisa... Bom, já que... Então o cenário mais comum hoje é o pessoal servir estático. Sim, mesmo. Talvez agora, talvez ia parar, que é bom dar um pouco de estático. Parar, acho que não para. Eu pelo menos não paro, quer dizer. Bom, eu acho que não dá suporte para caminho absoluto, mas a gente pode testar. Né? Não sei se isso aqui... O único sentido que eu vejo nisso é se o Tomcat baixar o negócio do CDN e mandar como se fosse alguma coisa dele, né? Não faz sentido, né? Mas mesmo que funcionar, não sei se é o tipo de coisa que... Porque funciona que pode. Na verdade é bem isso que pode. Deveria dar no mínimo um course, né? É verdade. Deve estar falhando e pegando o outro ainda. Porque se não tá falhando essa, então pelo menos tentando alguma Mas coisa. a estrelinha do 200 e... Olha lá. Não, fala pra Não, ele deu 404 porque ele tentou pegar relativo. Então ele só considera relativo. Beleza. Que bom. Menos mal. Menos uma barreta na cintura. Bom. Sumiu aqui as coisas. Certo. Conclusão, né?
verifique se suas aplicações estão oferecendo HTTP2. Isso é muito fácil de fazer e aí já pode ser um ticket, pelo menos um ticket minor lá, né? Um ticket lá sem prioridade que você vai colocar no seu Gira lá para um dia você ter alguma coisa para fazer, né? Se não tiver prioridade, não faz. É. É a regra. Bom, então não é tão rápido, né? Você coloca um curl lá ou um ng HTTP e você consegue verificar se está com HTTP2. E a outra coisa é, se o seu site tiver muito acesso, né? Se a sua aplicação realmente tiver um volume de acesso muito grande que vale a pena você perder tempo nisso, verifica se você pode dar server push algumas coisas, né? Isso daí pode diminuir consideravelmente o tempo de carga, né? Ah, mas e aí a questão do cache? Então tem soluções para isso, já é uma marreta que está se institucionalizando, mas ok, né? Você vai usar o cookie para saber se você já deu server push para aquele usuário ou não. Se o cookie estiver lá, você não dá o server push. Então não é um negócio muito difícil de implementar, só que é um negócio que eles não pensaram, né? Então já é uma marreta aí que a gente está tendo que usar. Beleza, pessoal? Então isso aqui é o que eu concluo aqui da apresentação. Dúvidas? Né? Fora as que já perguntaram, alguma coisa? Certo, pessoal? Então, muito obrigado.